O plano é esse, é fazer com que os seres humanos sejam instruídos por seres mais evoluídos. Então, a ideia vai sempre nessa lógica. Olha, vocês precisam ser mais evoluídos. Como que vocês vão ser mais evoluídos? Assim, assim, assim. E ao invés das pessoas buscarem a graça divina, que na verdade o que nos torna mais evoluídos é simplesmente a graça divina, que a pessoa vai procurar, né, através da santificação. Então, não é o Espírito Santo que nos torna melhores, nem a graça divina, mas é simplesmente o contato com esses seres mais evoluídos, que são como se fossem os professores da humanidade. Então, de fato, eu já vi esse pano de fundo também, presente naqueles livros do Erich von Däniken, né? Que falava do homens, deuses e sábios, né? Porque ele queria justamente desmistificar as religiões, dizendo que, na verdade, os antigos tinham tido contato com seres extraterrestres. E depois, por causa disso, eles adoravam esses deuses, ou então fizeram coisas para esses deuses. Então teriam sido, por exemplo, as pirâmides teriam sido construídas por esses ETs, e aqueles monumentos impressionantes que tem ali no mundo asteca ou no mundo inca, etc. Quando, na verdade, nós sabemos que, né, isso aí não é uma coisa que tem o menor fundamento. Mas essa mentalidade convenceu muita gente, porque a pessoa sai da religião, sai da revelação, que é uma coisa, como eu disse, racional, e ela entra numa lógica assim, não, eu tenho que partir do racionalismo. Ou seja, se não for uma coisa que tem prova, eu não acredito. Então ele sai da religião e vem para aquela coisa de querer a prova. Só que quando ele vai querer a prova, aí o que a pseudociência coloca para ele? Coloca o mito. E o mito aparece como se fosse uma coisa provada. Então essas pessoas não aparecem ali dizendo, ó, tem evidências que talvez tenha acontecido. Não, eles dizem, olha, foi assim, ó, dá para provar que aconteceu isso e isso aquilo. E daí é que você vai entrar nessa falsa concepção de progresso que hoje em dia as pessoas têm, de achar que o ser humano moderno, ele é um progresso, ele está mais evoluído, mais esclarecido, né, do que o ser humano antigo. Por isso que já no século XVIII eles se diziam iluminados, né? Os iluministas eram aqueles que diziam, olha, nós estamos saindo daquela era de trevas, como eles chamam a Idade Média, dizendo que era um mundo de trevas, onde as pessoas eram simplesmente formatadas pela igreja para pensar somente nas coisas que estavam ali segundo a doutrina. E aí agora nós temos um pensamento livre, né? Você é um livre pensador, você é um iluminado. Quando, na verdade, essa luz não é outra coisa senão a luz de Lúcifer. E essa luz de Lúcifer que o ser humano moderno considera conhecimento, na verdade, é a mentira. Porque no lugar da revelação verdadeira, que é a verdade revelada, Deus é que revela, Ele que sabe a verdade, e Ele não tem intenção de mentir, aí a pessoa deixou isso de lado para buscar essas novidades, essas fábulas, como diz São Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando ele diz ali, olha, nos últimos tempos as pessoas vão procurar só isso, eles vão abandonar a doutrina da verdade para procurar somente fábulas, só essas coisas assim de novidades que vão atrair as pessoas, e eles têm essa sede dessas novidades. E ao invés de buscar a verdade, eles acabam buscando essas mentiras. Então, daí vem a confusão do nosso tempo, que infelizmente é caracterizado por essa confusão e por essa loucura total do ser humano que busca alguma coisa e qualquer coisa serve, menos a verdade que já foi revelada por Deus e que as pessoas 1000 anos antes de nós viviam aquilo ali plenamente, estavam totalmente convencidas e tranquilas com aquilo que Deus tinha revelado.